Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Bela do Viaja Bela e hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber a respeito da imigração na Europa. Quando eu fui em julho de 2019, a gente não precisava solicitar nada. Era só chegar, apresentar os documentos, que já vou falar pra vocês todos os documentos que eu levei, e aí ficava a critério do representante da imigração liberar ou não a sua entrada. O que era uma coisa que eu gostava, mas também ficava ali com um pezinho atrás da orelha, porque ele poderia simplesmente negar a sua entrada na Europa e você ia ter que voltar dali mesmo pra casa. Então imagina, você reservou hotel, comprou passagem de volta, fez tudo e ele negou, você vai ter que voltar naquele dia, pagar uma passagem lá pra voltar pra casa. Então isso era uma coisa assim que ficava meio buzinando ali na minha cabeça. Mas ao mesmo tempo eu gostava muito de não precisar me locomover para tirar esse visto, sabe? Que nem a gente tem que fazer com os Estados Unidos, que tem que ir, especialmente aqui em São Luís, que a gente não tem como tirar aqui, então a gente tem que ir para algum dos polos onde pode tirar e ter essa facilidade em relação à Europa, de não precisar sair daqui para pegar o visto para poder ir para a Europa, era uma coisa que me encantava muito. Entretanto, recentemente foi liberada aí uma nota que os brasileiros vão precisar adquirir o ETIAS. O que é o ETIAS? Eu vou ler aqui para vocês que eu não consegui decorar. ETIAS é o Sistema Eletrônico para Autorização de Viagens. A gente precisa solicitar no site, a solicitação é online, ele custa 7 €, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E ele serve para fazer tipo uma prévia, se você vai ter a sua entrada autorizada ou não. Mas isso não impede que o representante da imigração lá no aeroporto te barre. Então aí continua pra mim a mesma coisa, com o fato que agora a gente tem que pagar 7 €. Além da solicitação do ETIAS ser online, você tem que saber também que ele vale por 3 anos. Então a cada 3 anos, caso você queira ir novamente na Europa, tem que solicitar mais uma vez. Uma coisa que eu achei bem legal a respeito do ETIAS é que você faz a solicitação online, você recebe um e-mail te confirmando se você foi aceito, se você foi aprovado, se a sua solicitação tá ok. Mas se você não foi, se por algum motivo isso foi negado, você recebe um e-mail justificando e você pode recorrer, que é maravilhoso, porque a gente, quando vai tirar o visto dos Estados Unidos, não tem direito a recorrer de nada, só é negado e você que lute. No caso do ETIAS, você tem a possibilidade de recorrer. E além de recorrer, você ainda sabe o motivo pelo qual a sua solicitação foi negada. Então, você já sabe para onde correr, você já sabe como consertar o erro. Então, isso aí pra mim é maravilhoso. Além de ter o custo mais baixo, ele ainda te dá a possibilidade de recorrer também. Ele é um sistema que você vai ser autorizado a entrar, mas você ainda vai passar por todo aquele processo de imigração lá no aeroporto que você chegar. Ele vai andar junto com o Tratado de Schengen. Eles não vão se anular, eles vão correr ali os dois um do lado do outro. O Tratado de Schengen é um acordo que permite a livre circulação de pessoas ali na Europa. Então, o que acontece? Quando você passa na primeira imigração, se você vai viajar apenas dentre os países que são signatários do acordo, você não vai precisar passar por outra imigração. O que foi uma coisa que eu fiquei bem chateada, porque eu queria vários carimbos no meu passaporte, né? O lado bom disso é que a gente precisa se preocupar em passar só uma vez na imigração. E isso é muito bom, porque é um processo que a gente fica muito nervoso, são coisas que não dependem da gente, mas a gente tem como se preparar perfeitamente para isso acontecer e para isso dar certo. Então eu vou contar agora pra vocês como que eu fiz pra me preparar pra esse momento que deixa a gente assim se sentindo meio impotente, sabe? Porque a gente se prepara, mas é uma decisão que não depende só da gente. Então vamos lá. Pra entrar na Europa, a primeira coisa que você tem que ter em mãos é a sua passagem de ida e a passagem de volta. Se você não tiver a sua passagem de volta, existem grandíssimas chances de você ser barrado bem ali mesmo na imigração e ter que arrumar uma passagem de volta na hora. Então você tem que ter a passagem de ida e a passagem de volta. Além disso, a exigência é que a gente tenha um seguro viagem. E, gente, imagina, você tá num lugar que você provavelmente não sabe falar a língua, que você provavelmente não conhece gente lá. Então, eu acho que ter esse seguro viagem, ele pode ser assim, a gente paga pelo medo, sabe? Mas é uma coisa que a gente compra, que a gente adquire, que eu acho super indispensável, ainda mais pra quem é o time das doentes aí, que qualquer coisinha eu já tô dando alergia. Então, eu não viajaria sem seguro viagem nunca na vida. Só que aqui vai uma dica pra vocês em relação a esse seguro viagem. Existem alguns cartões que você já tem acesso ao seguro viagem se a compra das passagens for feita através dele. Então, por exemplo, digamos que você não tem esse cartão, mas você conhece alguém que tem um cartão Master Black Infinity Plus. Aí você pede emprestado o cartão, faz a compra, paga pra pessoa, lógico, né? E aí você imprime o seguro viagem de que ele te dá, o cartão te dá uma pólice do seguro viagem que você vai poder levar e apresentar. Qual é a desvantagem desse caso?
você vai ter que arcar com as coisas e você vai ser reembolsado depois que você retornar. Então, pra mim, eu acho que já tem essa é a maior desvantagem que eu vejo, porque eu vou ter que, caso aconteça alguma coisa, eu vou ter que arcar com tudo e depois eu vou ter que ir atrás de mandar cópia de recibo, de ligar pra eles, de ficar aperreando pra eles me reembolsarem e tal. Mas ainda assim, eu acho que é uma economia que é válida, porque a gente não sabe, espera-se que a gente não passe mal em toda a viagem, né? Então, eu acho que, assim, vale a pena investir nele, a não ser quando você tá sentindo aí que vai dar uma coisa errada. Aí é melhor comprar o seguro viagem mesmo, que ele te banca lá na viagem. Então, além do seguro viagem ser uma exigência, ele tem uma cobertura mínima. A cobertura mínima tem que ser de 30 mil euros, mas Isabela, eu vou ter que pagar 30 mil euros. Não, você vai pagar o seu seguro e que geralmente, antes de eu comprar o seguro do cartão, eu já fiz umas cotações e eu achei seguro de 150, 130 reais, até, sei lá, caríssimos. Então vale a pena a gente ficar fazendo as cotações para ver qual que é o mais barato. A gente paga uma parte e ele dá a segurança de que a gente vai ter essa cobertura de 30 mil euros. A gente não vai pagar os 30 mil euros, a gente não precisa ter esses 30 mil euros na nossa conta para comprovar, não é isso. O seguro viagem precisa ter uma cobertura de no mínimo 30 mil euros, certo? Outro ponto importante é a respeito do nosso passaporte. Ele tem que ter mais de 6 meses de validade quando a gente for viajar. Então a gente tem que ficar bem atento quando for planejar nossa viagem, caso a gente precise solicitar um passaporte novo, para não fazer as coisas muito em cima, né? Porque às vezes pode demorar, e aí chegando no dia da viagem você ainda não tá com o passaporte novo em mãos, então é bem complicado. Ver com bastante antecedência quanto tempo que vai vencer o passaporte, para ter esse intervalo aí de mais de 6 meses para poder a sua viagem acontecer. E aí a gente chega direto agora na parte da imigração física mesmo, como que tudo aconteceu. Eu não tava nem esperando, porque assim, o voo que a gente pegou era Fortaleza, Paris. Só que ele tinha uma conexão em Lisboa. Aí eu fiquei assim, a gente vai só trocar de avião. Eu esperava que fosse só, tipo, sair de uma aeronave e ir pra outra. Mas a gente passou pela imigração lá em Lisboa, o que foi maravilhoso, porque, né, eles falam português. Apesar de que eu tive muita dificuldade pra entender o português de Portugal, deu tudo certo no final. Então vamos lá. O que a gente apresentou? A verdade é que a gente não apresentou nada. Eu fiz uma pasta pra mim, pra todo mundo que tava comigo, de todos os documentos que a gente precisaria. O rapaz não pediu nenhum documento pra gente, ele só perguntou o que vocês vão fazer aqui e quais são os sítios que vocês vão passar. Gente, eu demorei tanto pra entender o que diabo era sítio. Aí eu fiquei, sítio? Eu pensando que era site, né? Mas aí eu sei que no final a gente conseguiu entender. E aí eu falei pra ele que a gente tava do dia tal até o dia tal e que a gente ia passar por 3 países. Aí eu perguntei, você quer olhar os comprovantes de hospedagem? Aí ele, não, sejam bem-vindos, e deixou a gente passar. Então se você ainda não curtiu esse vídeo, já deixa seu curtir aqui, se inscreve no canal, porque agora eu vou te dar um resumo de tudo que a gente precisa para passar tranquilaço na imigração da Europa. A gente vai precisar apresentar o ETIAS, seguro viagem com cobertura de 30 mil euros, cobertura mínima de 30 mil euros, passaporte com validade de pelo menos 6 meses, comprovante de hospedagem, e se você vai ficar na casa de alguém, já pede para essa pessoa fazer uma carta convite para você. Você precisa também das suas passagens de ida e de volta, e se você vai sem visto, você precisa que o seu tempo de duração seja menor que 90 dias. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.